Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num tema que, olha, à primeira vista parece bem improvável. Verdade. A conexão entre figuras como Steve Bannon, Alexander Dugin e Olavo de Carvalho. Um trio e tanto, né? Americano, russo, brasileiro. Exato. Um estrategista político, um ideólogo, um influenciador. O que poderia unir esses três? Parece que é uma corrente de pensamento antiga e, para muita gente, meio desconhecida. O tradicionalismo. Isso. E o mais curioso é que essa filosofia antiga, como você disse, parece estar, de alguma forma, influenciando os bastidores do poder global hoje. É surpreendente. E para entender essa teia, a gente vai se basear bastante nos achados do Benjamin Teitelbaum, naquele livro War for Eternity. Ele passou anos entrevistando essas figuras, sabe? Investigando as conexões. Sim, um trabalho extenso. E o livro revela como essa filosofia tradicionalista moldou não só a visão de mundo deles, mas também as interações e as estratégias políticas. Então, a nossa missão aqui hoje é desempacotar isso tudo. O que é exatamente esse tal de tradicionalismo? Como é que ele chamou a atenção do Bannon, do Dugin, do Olavo? E o que essa ressurgência silenciosa pode indicar sobre as correntes políticas atuais, né? Isso. Vamos direto ao ponto, então. Certo, tradicionalismo. O nome, assim, de cara sugere algo como, sei lá, gostar de valores antigos, ser conservador. É o que parece, né? Mas o material que a gente tem aqui indica algo bem mais específico e, francamente, bem mais estranho do que um simples conservadorismo, do que a gente está falando aqui. Com certeza não é só saudosismo, não. É uma escola filosófica mesmo, com fundadores, texto-chave, como o francês René Guénon e o italiano Julius Evola. Guénon e Evola. Ok. E o ponto central é uma rejeição radical da modernidade. E quando a gente fala modernidade, é o pacote completo, sabe? Tudo que veio ali do iluminismo para cá. Tipo o quê, por exemplo? A supremacia da razão sobre o espírito, o materialismo, a fé cega no progresso linear, os ideais de igualdade, democracia. Para eles, tudo isso é visto como um desvio, uma degeneração mesmo. Nossa, uma rejeição total do mundo moderno. Isso é bem drástico. É radical. Se eles rejeitam isso tudo, o que eles buscam colocar no lugar? Qual que é o ideal para eles? Eles buscam o que chamam de tradição perene. Seria um conjunto de verdades espirituais, universais, eternas, que eles acreditam que existiram em todas as civilizações autênticas, mas que, bom, foram obscurecidas pela modernidade. Tradição perene. E como eles explicam o mundo hoje? Para explicar o estado atual, eles usam muito conceitos que vêm do hinduísmo, principalmente a visão cíclica do tempo. A história não seria linear, entende? Seria uma sucessão de eras. Eras? Como assim? Ouro, prata, bronze. E aí culminando na Idade das Trevas, a Kali Yuga. Que eles acreditam ser a nossa era atual. Kali Yuga, a era das trevas em que a gente estaria vivendo agora. Exatamente. Uma era de caos, materialismo, dissolução de valores. É uma visão bem sombria. E como isso se reflete na sociedade que eles imaginam? Bom, outro pilar importante é uma visão de sociedade que é estritamente hierárquica, mas não baseada em riqueza ou poder, como a gente pensa hoje. Não? Baseado em quê, então? Em funções espirituais inatas. No topo estariam os sacerdotes, os contemplativos, né? Ligados ao transcendente. Certo. Depois viriam os guerreiros da ação nobre, da honra. Aí os mercadores, mais ligados ao material, mas ainda com alguma ordem. E na base, os servos do trabalho físico, das necessidades básicas. Sacerdotes, guerreiros... Nossa, parece um modelo quase medieval? Ou até mais antigo. Exato. Uma ordem que eles veem como natural, divina, mas que foi corrompida pela ideia moderna de igualdade, de mobilidade social. Mas aí que vem a parte que me intriga mais. Essa filosofia critica o materialismo, o capitalismo, às vezes até valoriza aspectos do Islã, de religiões orientais. O Guénon mesmo se converteu ao sufismo, né? Exatamente. Como é que ela acaba se conectando com figuras tipo Bannon, ligadas à extrema-direita de hoje?
Parece uma contradição total. É precisamente essa tensão que torna um negócio tão interessante e complexo. O encaixe não é óbvio, não. Não mesmo. Foi principalmente o Júlio Evola quem fez essa ponte de forma mais explícita. Ele pegou a base do Guénon e misturou com ideias próprias bem controversas sobre raça, masculinidade. A Evola entra forte aí. Sim, ele falava de uma suposta origem hiperbórea nórdica para a espiritualidade ariana. Evola era fascinado por hierarquia, autoridade, ação. Isso tornou atraente para certos círculos fascistas e depois neofascistas. Mesmo que a relação dele com o Mussolini tenha sido meio ambígua, né? Exato. Mas a ideia central que acaba unindo essas vertentes, apesar das diferenças, é essa. A gente vive numa era de decadência, a Kali Yuga, e é preciso uma elite espiritual e guerreira para resistir. E talvez até para acelerar o fim do ciclo e voltar para a Era de Ouro. Fascinante essa costura toda. Agora, vamos focar no Steve Bannon. O Teitelbaum revela uma coisa que, olha, não era nada pública. A imersão do Bannon nessas ideias tradicionalistas. Uma das grandes revelações do livro, sem dúvida. Parece que nem o autor esperava achar isso. Como é que começou essa jornada para o cara que virou o estrategista do Trump? Segundo as entrevistas que o Teitelbaum fez com o próprio Bannon, esse interesse não veio com a política, veio bem antes, lá nos anos 80, quando ele era oficial da Marinha Americana. Na Marinha? Sério? Sim, ele conta que frequentava livrarias metafísicas nos portos onde o navio atracava, lia textos orientais, Vedas, Tao Te Ching e praticava meditação regularmente. Nossa! Era uma busca pessoal, sabe? Por algo que ele sentia que faltava na religião ocidental mais convencional. Um caminho de autoaperfeiçoamento espiritual. Um oficial da Marinha lendo Vedas e meditando. Isso quebra totalmente o estereótipo. Com certeza. Imagino que ele não falava muito disso para os colegas, né? Não mesmo, ele mantinha essa parte bem reservada. Preocupado em como seria visto, né? O Teitelbaum até narra um episódio específico. Qual? O Bannon encontrando livros da Helena Blavatsky, da Teosofia e do próprio Guénon, numa livraria em Hong Kong. Foi um momento marcante para ele. Um ponto de virada, talvez. Possivelmente. Anos depois, já fora da Marinha, depois de ter sucesso financeiro em Hollywood, no mercado financeiro, ele retomou esses interesses com mais força. Chegou até a se conectar com pensadores como Jacob Needleman, um filósofo influenciado por Gurdjieff, outra figura mística importante do século XX. E aí a gente chega no ponto crucial. Como é que essa busca espiritual, essa filosofia meio esotérica, acabou se refletindo na visão política dele, na atuação no Breitbart, na campanha do Trump? Que alquimia foi essa que ele fez? É aqui que a análise do Teitelbaum fica mais interessante ainda. O Bannon parece ter feito uma adaptação muito particular do tradicionalismo. Ele absorveu a visão cíclica da história, né? A ideia de que estamos na Kali Yuga, a era do declínio. Ok, isso ele pegou. Manteve a crença na hierarquia de valores, o espiritual acima do material. Só que, e aqui é um ponto-chave, ele rejeitou a ideia de castas fixas, hereditárias, como no modelo hindu original. Ah, ele mudou essa parte. Parece que sim. Bannon acreditava numa espécie de mobilidade espiritual. Qualquer um, em teoria, poderia despertar suas qualidades superiores adormecidas. Entendi. E a classe trabalhadora? Onde ela entra nessa história? Porque essa foi uma bandeira muito forte do populismo dele. Esse é o pulo do gato na interpretação do Bannon, segundo o Teitelbaum. Ele passou a ver a classe trabalhadora, que ele chamava às vezes de campesinato, ou uns termos mais chulos até, não como a base da pirâmide. Não. E como via, então? Como o repositório da autenticidade perdida. Na visão dele, as elites globalizadas, materialistas, tinham abandonado os valores espirituais e guerreiros da tradição. Mas esses valores ainda estariam ali, latentes, no povo comum, especialmente na classe trabalhadora branca. Então, a defesa da classe trabalhadora, o nacionalismo econômico, não era só tática populista para ganhar voto. Tinha essa camada filosófica por trás na cabeça dele. Aparentemente sim.
Para ele, garantir a segurança econômica e cultural dessa classe era um pré-requisito, essencial para que ela pudesse despertar esse potencial espiritual adormecido. E esse despertar coletivo? Seria a força motriz para reverter a decadência da Kali Yuga, para promover um renascimento nacional. É uma fusão potente, né? Sim. E inesperada. Totalmente. Uma filosofia elitista, esotérica, sendo usada para fundamentar um movimento populista de massas. Ele conseguiu conectar a crítica tradicionalista à modernidade com a retórica nacionalista anti-imigração. Uma mistura explosiva. Exato. E enquanto Bannon adaptava essas ideias nos Estados Unidos, do outro lado do mundo, na Rússia, outra figura importante bebia da mesma fonte tradicionalista, mas com um viés geopolítico bem diferente. Alexander Dugin. Exatamente, Alexandre Dugin. Dugin, que a mídia ocidental vive chamando de cérebro de Putin, Rasputin de Putin, embora a influência real dele no Kremlin seja sempre um debate, né? Sim, essa conexão direta é controversa. Mas o livro menciona um encontro longo e secreto entre Bannon e Dugin em Roma em 2018, no finalzinho do período soviético. Foi nesse ambiente que ele descobriu Guénon e Évola. As ideias deles ofereciam uma alternativa radical tanto ao comunismo soviético quanto ao liberalismo ocidental que começava a chegar. Uma terceira via, digamos assim. Isso. Depois da queda da URSS, ele virou escritor e ativista muito prolífico e desenvolveu a própria síntese dele, o eurasianismo. E o eurasianismo. O que é isso, basicamente? Basicamente, ele mistura tradicionalismo com geopolítica e propõe uma visão de mundo que é, assim, fundamentalmente antiliberal e anti-americana. E a Rússia? Qual o papel dela nessa visão? Pro Dugin, a Rússia não é parte do Ocidente. Ela é o coração de uma civilização diferente à Eurásia e está destinada a ser um polo de resistência espiritual e geopolítica contra o que ele vê como a decadência materialista e individualista do Ocidente Atlântico, liderado pelos Estados Unidos. Entendi. Resistência à modernidade ocidental. Isso. Ele defende um mundo multipolar com grandes blocos civilizacionais autônomos. Um conceito que ele às vezes liga até o Dasein de Heidegger, a ideia de que cada cultura tem seu jeito autêntico de ser no mundo. E ele não é de meias palavras, né? Lembra daquele episódio da Guerra da Geórgia? Ah, sim. Ele clamando por tanques para Tbilisi, em 2008. Mostra uma veia bem agressiva, sem dúvida. Bom, então os dois, Bannon e Dugin, usam o tradicionalismo para criticar a modernidade liberal. Mas as conclusões geopolíticas parecem opostas. Como o tradicionalismo dele se compara, no fim das contas? Ótima pergunta, porque isso mostra bem as tensões dentro desse movimento. Os dois compartilham o diagnóstico da Kali Yuga, a crítica ao liberalismo. Isso é comum. Mas a aplicação É radicalmente diferente. O Dugin é explicitamente anti-Ocidente. Vê a Rússia e o Oriente como guardiões da tradição, ele rejeita valores universais como democracia, direitos humanos. Para ele, são imposições ocidentais. E o Bannon? O Bannon, pelo menos naquela época do encontro em Roma, estava tentando trazer a Rússia para o lado do que ele via como um Ocidente judaico-cristão unido. Para quê? Para confrontar a China. Visões bem diferentes sobre quem é o outro. Totalmente. E o Dugin, por outro lado, buscou alianças com partidos radicais na Europa, tanto de extrema-direita quanto, às vezes, de extrema-esquerda, desde que compartilhassem o anti-americanismo dele, como o Jobbik na Hungria, por exemplo, tentando ligar o tradicionalismo a ideias locais, tipo o turanismo lá na Hungria, por exemplo. Que complexidade. E essa rede ganha mais um nó importante com a terceira figura que o Teitelbaum investiga, o Olavo de Carvalho. O nosso Olavo de Carvalho. O influente intelectual brasileiro que virou uma espécie de guru para o movimento conservador que levou o Bolsonaro ao poder. O livro sugere que, talvez dos três, o Olavo tivesse as raízes mais diretas, mais profundas no tradicionalismo original. É isso mesmo. O caminho do Olavo é extraordinário. E talvez o mais cheio de curvas dos três. Ele começou na militância comunista na juventude, né? Sim, essa parte é conhecida. Depois passou por um envolvimento super intenso com ocultismo, esoterismo, nos anos 70, 80.
Chegou a escrever para publicações da área. E o ponto alto dessa fase, segundo Teitelbaum, foi ele ter entrado numa Tariqa Sufi, uma ordem mística islâmica. Uma Tariqa Sufi? O Olavo? Sim, uma bem específica. Um ramo ligado diretamente ao legado do René Guénon, através de um dos principais discípulos dele, o suíço Fridtjof Schuon. Ligado a Guénon. Isso é muito surpreendente, considerando a imagem pública que ele construiu depois de polemista católico anticomunista ferrenho. Como é que foi essa transição? Olha, o grupo do Schuon, que tinha sede nos Estados Unidos, era conhecido pelo sincretismo. Misturava Islã, elementos cristãos, espiritualidade nativa americana e também por umas controvérsias internas. Controvérsias? Sim, e o Olavo chegou a liderar um ramo dessa tarica no Brasil por um tempo. Depois ele se distanciou formalmente, abraçou o catolicismo, embora os críticos digam que elementos do esoterismo continuaram ali no pensamento dele. E aí ele se reinventou como filósofo autodidata, crítico implacável do comunismo, do globalismo, e construiu aquela base enorme de seguidores, né? Com cursos online, redes sociais, tudo lá da casa dele na Virgínia, nos Estados Unidos. Incrível. Temos então mais um tradicionalista em cena. Mas como é que a visão de mundo dele se encaixava ou batia de frente com a do Dugin, por exemplo? Os dois criticavam a modernidade, mas chegaram a conclusões bem diferentes sobre geopolítica, parece. E como? O Teitelbaum dedica uma parte fascinante do livro a um debate online, explosivo, que rolou entre Dugin e Olavo em 2011. Um debate entre os dois? Online? Sim. E o Olavo rejeitou de cara a narrativa do Dugin, de confronto leste versus oeste. Para ele, a briga pelo poder global era bem mais complexa. Uma disputa tripla, na visão dele. Tripla. Entre quem? Entre 1. O que ele via como uma aliança emergente entre Rússia e China. 2. O poder financeiro globalista sem pátria do Ocidente. E 3. O mundo islamista. Interessante. E os Estados Unidos? Onde entravam nessa visão do Olavo? Ele não via os Estados Unidos só como o centro do Ocidente decadente, como Dugin. Aqui talvez esteja a reviravolta mais surpreendente do Olavo. E controversa, né? Especialmente para o ponto de vista de outros tradicionalistas. Ele dizia que o verdadeiro coração dos Estados Unidos era a América real, rural, religiosa, trabalhadora. Sim. Não era a fonte da decadência, era uma vítima dela. Ele via essa América profunda como um lugar de espiritualidade autêntica, de valores tradicionais, mas que estava sitiada pelas elites globalistas das costas leste e oeste. Nossa, isso se aproxima um pouco da visão do Bannon sobre a classe trabalhadora, então. Exatamente, como guardiã da virtude. E no debate com o Dugin, o Olavo chegou a usar conceitos da geografia esotérica do Guénon, uns termos super obscuros para a maioria, tipo 7 torres do diabo, a simbologia da ursa maior. Para argumentar o quê? Para argumentar contra a centralidade espiritual da Rússia que o Dugin defendia, sugerindo que a América Profunda que seria um bastião da tradição a ser resgatado. Que complexidade de argumentos! E é essa rede de interações, encontros, debates que o Teitelbaum mapeia que é tão reveladora. A gente tem o Bannon encontrando o Dugin em Roma, tentando convencer ele a ver a Rússia como parte de um ocidente judaico-cristão para lutar contra a China. Certo. Aí tem o Bannon encontrando o Olavo em Washington e descobrindo um aliado inesperado na visão anti-China, na ideia de um Brasil como parte desse ocidente a ser defendido. E o Olavo no meio disso... E o Olavo, mesmo desconfiando profundamente do Dugin, se mostrando disposto a ajudar o Bannon a fazer essas pontes, talvez vendo ali uma oportunidade tática, quem sabe. É impressionante pensar nisso. Figuras com acesso direto ou influência muito grande sobre líderes das maiores potências, EUiA, Rússia, Brasil. Exato. Operando com base numa filosofia tão radicalmente antimoderna. Eles estão pensando em termos de Kali Yuga, hierarquia espiritual, tradição perene, enquanto tentam moldar políticas sobre comércio, guerra, imigração, cultura. É surreal.
E as conexões que o Teitelbaum desenterra vão até além desses três, sabe? Ele relata episódios quase de filme, figuras ligadas à alt-right americana, personagens obscuros com passado na inteligência, tentando usar argumentos tradicionalistas para influenciar o Bannon sobre a política para o Irã. Sério? Com base no tradicionalismo? Sim, em esquemas super complexos que acabaram não dando em nada. Mas isso mostra como essas ideias que antes ficavam em círculos muito fechados começaram a circular de jeitos imprevistos e potencialmente perigosos, ali perto do poder. E essas conexões também mostram as contradições internas de cada um deles, né? Sem dúvida. As tensões são visíveis. O populismo do Bannon, que quer empoderar as massas. Como isso casa com um elitismo fundamental do tradicionalismo clássico de Guénon e Evola? Difícil conciliar. O antiliberalismo radical do Dugin, que despreza o Estado-nação moderno, mas ele precisa apoiar ou influenciar o Estado russo para os seus objetivos. Outra tensão. E o catolicismo que o Olavo professava na fase mais pública, como ele convive com as raízes profundas no esoterismo, a passagem pela Tariqa Sufi. Entender essas tensões é fundamental para entender a dinâmica real desses movimentos. Então, o que a gente tira disso tudo? Essa análise profunda baseada no trabalho do Teitelbaum mostra o tradicionalismo saindo das sombras, né? Saindo dos círculos acadêmicos, esotéricos, para circular perigosamente perto dos centros de poder globais. Exato. E a gente está falando de algo que vai muito além de uma simples ideologia política. É uma cosmovisão completa. Um jeito radicalmente diferente de interpretar a história, a sociedade, o sentido da existência humana. E isso força a gente a questionar nossas próprias ideias sobre o que realmente motiva alguns dos atores políticos mais influentes de hoje. Sim. Até que ponto eles estão só usando o tradicionalismo? Usando a retórica, os símbolos, como ferramentas convenientes para chegar ao poder. Ou será que tem algo mais? Ou será que eles são, em algum nível, genuinamente movidos por essa crítica profunda à modernidade? Por essa crença na Kali Yuga, por um desejo real de restaurar uma ordem perdida? A resposta, provavelmente, não é simples e deve variar para cada um deles. O material deixa a gente, então, com uma pergunta fundamental para pensar. O que acontece quando as ferramentas do poder moderno, tecnologia, Estado, economia global, caem nas mãos de gente cuja visão de mundo é, na essência, antimoderna? É a grande questão. Que tipo de futuro eles estão, consciente ou inconscientemente, tentando construir, ou talvez tentando desmantelar? É algo para se ter em mente enquanto a gente continua observando essas correntes complexas e às vezes bem desconcertantes que movem o nosso mundo.